Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e sempre venho trazer as experiências que dão certo na minha vida. Mesmo com todos os estudos que uma pessoa pode fazer através da metafísica, da ciência, da filosofia, de qualquer ciência que você queira estudar, se você não experienciar ou você não olhar para a sua vida de forma íntegra, de todas as versões criadas de você mesmo, você não vai mudar a sua realidade. Então, hoje eu venho falar justamente da versão que nós nos tornamos e que comanda muitas vezes as vidas de 98, 99% das pessoas são orientadas pela versão do inconsciente, que é a criança. Se você foi uma criança que recebeu informações de rejeição, de dor, de sofrimento, na questão de falta de dinheiro, de falta de amor, de emoções, de você ser acolhida. Se você foi rejeitada de alguma maneira, informações que separações, você não era ouvida, você não era respeitada. Existem padrões criados através dessas versões, que a primeira é a criança, que é até os 7 anos, nós somos inconscientes naquela fase. Mesmo assim, você achando que você está uma pessoa adulta, não, eu escolhi fazer tal coisa, hoje eu faço qualquer coisa, eu posso escolher, então eu não sou mais criança. Muita coisa que você faz ainda é a criança que domina você. Essa criança, ela não é a questão do comportamento infantil, de brincadeiras, mas o que eu quero falar aqui é da forma como você reage ou como você pensa sobre algo ou como você evita algo. Olha só, a criança, quando é do inconsciente, né, que gente, existe a questão do inconsciente, do subconsciente, que é muito falado, tem até o livro que eu já falei aqui sobre Joseph Murphy, Poder do Subconsciente. Quando você começa a trabalhar essa forma de trabalhar o subconsciente, que está tendo consciência do que verdadeiramente é importante para você, mas existe o inconsciente, que é quando somos crianças. Quando a gente é criança, a gente se comporta de uma determinada maneira e todas as informações boas ou ruins vão trazer vários padrões que vão orientar você em toda a sua vida. Então, se nesse meio você teve essas informações negativas, você vai criar comportamentos através dessas informações. E você vai, de alguma maneira, querer repelir aquilo que você tem medo. Só que quando você repele, por exemplo, você teve muita falta de amor, de ter um autocontrole emocional. Se você teve falta sobre isso, você vai de alguma maneira criar comportamentos e vai buscar pessoas que também não vão te dar o amor, o respeito, o carinho que você merece. Porque se dentro do seu inconsciente, essa versão dessa criança, ela foi maltratada, ela foi de alguma maneira repelida de ter e sentir o amor, ser respeitada, ela vai de alguma maneira afastar isso. E aí você vai dizer que é azar. E vai trazer relações turbulentas que não vão agregar e vão cada vez mais provar a você que o que você viveu na questão da rejeição, do amor, do abandono, você vai trazer
esses ciclos, esses padrões se repetindo na sua vida. E aí, como é que você vai começar a dizer, peraí, por que eu não me dou bem com o relacionamento? Ou eu não me dou bem em ter mais dinheiro? Quando eu tenho dinheiro, acontece uma coisa e eu não tenho como crescer, subir nisso. É porque você tem um limite, tem um teto limite nessa questão do inconsciente, porque todas as experiências que você vivenciou, tinha a questão do não, é perigoso, o medo de ter aquilo que você não tinha. Porque o que você já teve e você experienciou é algo que o inconsciente, a criança interior, ela realmente reconhece. E aquilo que ela não reconhece, repele. Porque tudo o que é perigoso, que eu não reconheço, é como se fosse algo que me vai trazer algo ruim, algo de morte. Então, naturalmente, o inconsciente ele vai repelir as coisas boas acontecerem para você. Aí você diz, sim, se vai repelir o tempo todo, como é que eu saio desse padrão, dessa versão da criança que ainda domina o meu inconsciente? Porque, gente, mais ou menos 10% ou até menos é consciente. Aquilo que a gente pensa agora e eu vou raciocinar, ver algo, eu reajo. Mas quando a gente ver algo no consciente, na mesma hora você leva essa informação, seu cérebro vai como se fosse buscar dentro dos seus registros e ali ele vai fazer uma avaliação do que você tem sobre aquilo para poder tirar a conclusão. Todo mundo é assim, gente. Então, por isso que as percepções de cada pessoa é diferente. O mundo de cada um é diferente. Você vive em um mundo, eu vivo em outro, e cada pessoa vive num mundo diferente. Então, nossos padrões são informações criadas a partir do que temos registrado. Essas percepções trazem justamente essas informações. E aí, você vai precisar de alguma maneira, descrever. Você tem que escrever, gente. Tem que fazer uma análise geral de como você viveu na sua infância. Você vai ter que escrever como foi, em todas as áreas, como foi a vida na questão financeira, como foi a questão na vida relacional, familiar, tudo, por exemplo, a relação do seu pai e da sua mãe, se você foi rejeitada, se existiu a questão a questão do autorregular emocional, por exemplo, se sua mãe e seu pai, eles eram realmente pessoas presentes, que davam amor, respeitavam, se existiu uma falta sobre isso, criou dentro de você uma informação que aquilo ali é ruim, mas esse ruim faz parte do que você vivenciou. Essas experiências, elas vão sempre ser um ponto importante que vai sempre estar ancorado. E para tirar isso, você vai precisar trazer à tona esse inconsciente. Carl Gustav Jung, ele fala sobre isso, ele diz assim, até você tornar um inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Olha só. Então, quem vai dirigir é sempre o inconsciente, gente. Se você não agregar as informações da criança, a versão criança que você teve, para colocar em prática, tipo, peraí, nessa área eu tinha dificuldade sobre isso. Meus pais tinham dificuldade em ter uma relação mais saudável. Meu pai, ele não era muito bom na questão financeira, então ele não tinha, ele não conseguia vencer. Então, essas informações são registradas e você faz parte desse registro.
É como se isso fosse uma verdade. E essa verdade do inconsciente, ela não quer se separar. Essa criança, ela não quer deixar de viver isso, porque isso é a parte dessa criança. Então, você só deixa essa criança se você pegar tudo que você vivenciou, todas as experiências, descrevê-las e quando for fazer algo diferente, vir uma sensação de incômodo, mal-estar ou a informação de que não é para você, você começa a dizer que não vai agir mais dessa maneira. Você precisa dar força e dizer: olha, eu já fui dessa maneira, minha família era dessa maneira, mas eu não quero ser assim. Eu quero escolher o que eu quero fazer a partir de agora. E você começa a dominar isso e não brigar. Você vai, como se Carl Gustav Jung falava também sobre a sombra, você vai pegar as informações que estão na sombra, que também é a parte boa que você de alguma maneira escondeu para não ser ela, já que você de alguma maneira foi presa ou foi bloqueada, né, com a informação das pessoas presentes, seus familiares, e aí você não era quem verdadeiramente você veio fazer. E aí essa criança, ela quer agir do mesmo jeito, com medo de ser rejeitada novamente, com medo de sofrer punições, com medo de agir e aquilo fazer o mal. E se tiver questão das crenças, eu até falei aqui sobre crenças, se você tiver padrões de crenças, gente, negativas, e você acessa isso mesmo sem você nem entender. Então você precisa dar a luz a essa informação, mostrar, trazer para a consciência essa informação que é dessa área, na questão financeira, do amor, todas as áreas. Você tem que descrevê-las para você ter em mãos um geral do que você, para você abrir um leque e dizer assim, peraí, isso era assim, mas eu não preciso ser assim. Essa versão que eu fui já foi, não tem mais assim a situação dela ser assim. E você diz, obrigada até esse momento, você fazer parte de mim na questão de escolher. Eu fui assim porque eu não tinha consciência, mas hoje eu tenho. Então agora eu peço. Então o Ho'oponopono ele fala muito isso, né? Que até agradece pelas memórias negativas, tóxicas que você acessa nesse processo e aí você entrega ao divino. Você pode entregar, por exemplo, essas informações ou memórias que eu estou aqui registrando, lembrando, eu quero entregar, liberar isso. E eu quero liberar isso de mim, agradecer a minha criança. E, gente, todas as versões que você tem ou vai ser, já existe. Olha só, até a versão, você idoso, idosa, você já tem dentro de você. E a criança que você foi também está dentro de você. Não é a criança em si, mas as informações que você vivenciou quando era criança. Essa criança, ela existe, claro, porque essas memórias, elas estão todas lá, não vão sair. Mas enquanto você não ter controle sobre isso, elas vão te dominar. E aí você vai achar que a vida não presta, ou que as pessoas e relacionamentos não prestam, ou que o dinheiro é só para alguns e para outros não. Então, você começa a retroalimentar padrões negativos o tempo inteiro. Porque o inconsciente, a criança, vai o tempo todo trazer para você à tona essas informações para afastar o que você quer e você não consegue de maneira alguma mudar o seu retrato, porque esse contexto que você vive é justamente essa falta de entendimento, de
compreender o que realmente você é e veio fazer. Enquanto você deixar a versão do inconsciente, a criança, te levar na vida, você vai reagir do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. E você vai achar que tá normal. Ah, não, eu sou assim mesmo. Não, não, não é assim. Eu digo a você, se você fizer essa descrição de como você viveu cada experiência com as pessoas, do que você aprendeu, tudo você deixar isso bem lembrado, você vai trazer essa memória à tona. E você vai começar, peraí, eu não quero mais isso. Isso aqui é mentira. Você vai começar a limpar as crenças e colocar a crença. Todo mundo é capaz de conquistar, de enriquecer, de ser. Não existe isso. Todo mundo pode sim arrumar ter um relacionamento bom, mas primeiro você precisa trabalhar o amor próprio. Você precisa trabalhar a relação com você. Você precisa trabalhar a relação com você e o dinheiro. Tudo é consciência. Então, se você não trabalha as suas relações com as coisas, que a relação que você tinha com aquilo era negativa, você não vai mudar. Então, hoje eu trago para você, trabalhe essa versão da criança que ainda domina todas as suas escolhas. Beijo e diga aí o que você quer mudar realmente na sua vida. Beijo, tchau, tchau.